Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky. E também a reação de Eduardo Bolsonaro. Fica até o final do vídeo para você entender como é que está o escopo de tudo isso aí e o que é que realmente acontece com aquelas pessoas que são sancionadas pelo governo americano através da Lei Magnitsky. Mas antes aqui, pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, vou te dar 3 segundos para você já se inscrever conosco, tá? 3, 2, 1. Meu muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui à nossa comunidade. Fica até o final do vídeo para você entender. Mas se você já é inscrito conosco aqui, já participa da gente, já deixa o teu like, comenta aí embaixo e compartilha com os teus familiares, com os teus amigos, tá bom? Vamos lá aqui para mais uma matéria da UOL. Estava o Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que comemorou essa decisão. Agora sim a gente vai ver o que ele publicou nas redes sociais. Pula aí, pessoal. A gente está vendo outra coisa. A nota aí do Eduardo Bolsonaro. Tem uma reação dele também que eu quero ver das redes sociais, pessoal, depois, por favor. Hoje, os Estados Unidos da América, sob liderança do presidente Trump, do secretário de Estado Marco Rubio, do secretário do Tesouro Scott Bessent, confirmaram que milhões de brasileiros já sabiam. Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. A sanção imposta a ele pela Lei Global Magnitsky de responsabilização por direitos humanos é histórica. Pela primeira vez, o arquiteto da censura, da repressão política e da perseguição judicial do Brasil enfrenta consequências concretas. Passa agora a integrar a lista infame de violadores de direitos humanos sancionados pelo mundo, como o ditador Nicolás Maduro. Tem uma outra publicação dele também, que ele coloca um porta-aviões e tudo mais. Enquanto a gente localiza, Carla... antes Raquel pediu a palavra. Diga lá, Raquel. Não, Diego, estão circulando informações entre os bolsonaristas ali, com acesso a esse círculo do Eduardo Bolsonaro, que está em Washington, de que devem vir mais sanções similares às que estão sendo aplicadas ao Alexandre de Moraes, a outros ministros do Supremo e a familiares do Alexandre de Moraes. Né, isso ainda é informações não confirmadas, ninguém tem informação de dentro da Casa Branca, é o que circula no meio deles de que isso pode acontecer, né, gente? Não é que vai acontecer, é o que está circulando no meio deles de que pode acontecer, de que os familiares do ministro também podem ser atingidos, principalmente a mulher dele, que é sócia de um escritório de advocacia, e que outros ministros do Supremo também podem ser atingidos, como o ministro Flávio Dino, que também participa ali da primeira turma do Supremo, que julga Jair Bolsonaro, e o presidente da corte, o ministro Barroso. Agora, é muito difícil a gente entender Antes de ela continuar aqui, eu estava vendo a entrevista do advogado da Casa Branca falando a respeito desse caso, e ele foi muito bem claro informando que, basicamente, essa lei Magnitsky, ela é voltada e focada para uma única pessoa, a única pessoa privada ali que está causando estardalhaço, tá mexendo muito com ações autoritárias ao país, né? E aí que não atingiria familiares, amigos, pessoas próximas do círculo pessoal aí de Alexandre de Moraes, né? Mas vamos ver aqui, continuar com a matéria, mas basicamente o advogado lá da Casa Branca deu já essa declaração, tá? Vamos aqui. onde eles querem chegar com esse tipo de estratégia. Parece que é uma estratégia, até mesmo conversando com eles, parece que é uma estratégia de tudo ou nada. Eles imaginavam essa parte mais estridente do bolsonarismo, de que Jair Bolsonaro está condenado, não está tendo uma estratégia, um julgamento justo no Supremo, então vamos partir por esse lobby nos Estados Unidos para tentar a influência de Donald Trump no STF, o que a gente tá aqui dentro do Brasil sabe que é inútil. Enquanto você tinha uma outra corrente dentro do bolsonarismo, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, que preferia uma abordagem com uma conversa com os ministros do Supremo, outro tipo de abordagem. E esse grupo mais agressivo partiu para essa abordagem mais dura e estão ainda conseguindo todas essas medidas e parece estar sendo um imenso tiro do pé, porque está fortalecendo a popularidade do presidente Lula e eles estão conseguindo algo também que é muito impressionante, que é um retorno do apoio do empresariado
ao presidente Lula. Você tinha, até antes dessa história do tarifaço, uma boa parcela do empresariado, eu arrisco dizer uma grande maioria, que já tinha desembarcado da candidatura à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva e estava apoiando, eventualmente, Tarcísio de Freitas. Lembrando que o governador rejeita, diz que não é pré-candidato, que é candidato à reeleição. Com toda essa história do tarifaço, que você vê os setores ali sofrendo e preocupados, agora você tem essas exceções, o que acaba acontecendo é uma reaproximação do empresariado com o petista e até um enfraquecimento de uma eventual candidatura do Tarcísio. Então, é uma estratégia muito arriscada para Jair Bolsonaro. Pois é, vamos ver mais reações do Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Ele fez várias postagens hoje, né, ao longo dessa quarta-feira. Aí tá. Um recadinho rápido para você. Estamos aqui abrindo o nosso canal no YouTube para com uma vitrine para você compartilhar aqui os seus produtos e serviços, né? Se você, por acaso, está numa rua que tem poucos acessos, a gente tem aqui uma vitrine de mais de 30 mil visualizações por mês e a gente está abrindo esse espaço para você, empreendedor e empreendedora. Caso você tenha interesse, é só entrar em contato conosco, vou estar deixando meu contato pessoal aqui na descrição desse vídeo, tá certo? E funciona da seguinte maneira, você vai pagar mensalmente a nós R$ 25, através do Pix ali, e você vai ter acesso aqui a essa vitrine de 30 mil visualizações por mês, em média, não é? E a gente vai estar deixando o seu link com a sua pequena descrição ali do que é que se trata o seu produto e serviço, na descrição de todo o vídeo nosso ao longo de um mês e também todo comentário fixado, tá bom? Então, esse é o nosso recadinho. Vamos voltar aqui para o vídeo para ver a reação de Eduardo Bolsonaro e, em seguida, os detalhes da Lei Magnitsky, de como é que funciona essa lei. E acho que tem pouca gente falando sobre isso, não é? A intensidade dessa lei, e quão danosa essa Lei Magnitsky é, que as pessoas, às vezes, na mídia não tá se falando muito, né? Vamos lá. 30 de julho de 2025, o dia que se cumpriu o desafio proposto por Alexandre de Moraes, o porta-aviões chegou ao Lago Paranoá, né? O que ele já tinha falado anteriormente, que um porta-aviões poderia ali baixar no Lago Paranoá, e faz agora essa referência. Tem uma outra postagem que ele pede também, anistia irrestrita. Diz que o mundo está olhando para o Brasil, os Estados Unidos anunciam sanções contra Moraes, chegou a hora do Congresso agir. A anistia ampla, geral e irrestrita é urgente para restaurar a paz, devolver a liberdade aos perseguidos e mostrar ao mundo que o Brasil ainda acredita na democracia. Que democracia é essa, Carla? Bom, o Alexandre de Moraes... Sobre essa questão da anistia mesmo aqui, cara, se você comparar, o governo da esquerda a vida toda sempre foi pró-anistia, né? Agora eles dão anistia para traficante, anistia para ditadores africanos, não é? Mas anistia para pessoas que foram ali no 8 de janeiro, que não tinha arma, tinha idosos no meio ali. Então, assim, pessoas, cara, que estavam desarmadas, não é? Eram pessoas desarmadas, enquanto que a esquerda quer dar anistia para traficante, né? Para bandido, para pessoas totalmente avessas à sociedade brasileira, né? Esse tipo de anistia pode. Agora, a anistia de pessoas comuns que estavam protestando ali e com e uma revolta, né? Por tudo que o Brasil já viu nesses últimos aí 20, 30 anos, né? Aí esse tipo de anistia não pode. Mas a anistia a traficante, a gente que não presta, aí pode. Trago aqui a informação de que o secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou que o ministro Alexandre de Moraes cometeu abusos de autoridade e censura no Brasil ao justificar a aplicação da Lei Magnitsky contra ele. Nessa publicação aí no X, Marco Rubio mandou um recado, que este seja um aviso. Moraes fez prisões arbitrárias e violou os direitos humanos, disse ele. Em um comunicado, Scott Bessent disse que o ministro usa seu cargo no Supremo para produzir uma caça às bruxas no país. Secretário de Estado Marco Rubio disse que Moraes mina a liberdade de expressão no Brasil. No comunicado, ele alega que Moraes foi politicamente motivado e agiu para silenciar críticos. Bom, não só ele reagiu, não só o secretário de Comércio dos Estados Unidos, um dos ideólogos da direita norte-americana, Steve Bannon, comemorou a aplicação da Lei Magnitsky pelo governo Trump
contra o ministro. Em mensagem enviada à Folha de São Paulo, Bannon disse, abre aspas, toma essa, Moraes. A punição finalmente chegou para Lúcifer, fecha aspas. Ele usou a expressão em inglês que literalmente significa o martelo finalmente caiu. Bannon é próximo da Casa Branca e tem sido um dos principais interlocutores dos bolsonaristas com o trumpismo. Ele ajudou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo a fazerem lobby por punições a Moraes e ao Brasil. O Steve Bannon disse ainda Steve Bannon, ele é um ex-assessor do último mandato lá do Donald Trump, lá em 2016 a 2020, né? Ali. E ele tem articulado junto com o Eduardo Bolsonaro e o outro ali, o influenciador, esqueci o nome que ele falou, junto para interpelar por essa ditadura que Moraes faz, porém uma ditadura só contra a direita do Brasil, né? Ele não faz uma ditadura contra a esquerda, não é? Muito pelo contrário, ele passa pano, ele passa a mão na cabeça da esquerda. Esse é que é o problema, né? É que, lógico que já seria errado uma ditadura, mas se pelo menos ele fosse justo, mas não é. que haverá mais sanções ao Supremo ao que ele chamou de perseguição política e ilegal a Jair Bolsonaro. Letícia, qual será a extensão dessa lei, né, Magnitsky? Já sabemos ou ainda não? Então, Diego, eu acho que é o ponto-chave para toda essa discussão, porque a Carla usou uma palavra que eu achei muito interessante agora, que é a minimização dessa sanção. Para todo mundo existe uma vontade ali, aqui em Brasília, de minimizar essa história. É o que eu tenho sentido também, porque o que a gente sabe sobre Magnitsky é isso, é um negócio muito grande, é uma lei global, é um ato global. Tanto que esse é o nome dela em inglês, né? É ato global Magnitsky. Que aí realmente ela é apelidada de morte financeira da pessoa, do alvo sancionado. Se você não sabe, o tamanho dessa lei Magnitsky é o seguinte, cara. O Brasil, veja só, Moraes ele não pode fazer pagamentos, não pode receber dinheiro de Banco do Brasil, do Banco do Brasil, Banco Itaú, qualquer banco, mesmo que ele seja nacional, mas ele tendo raízes, né, e outras filiais, entre aspas, o correspondente no caso, né, nos Estados Unidos, ele não pode atuar. Ou seja, a maioria, praticamente 95% dos bancos, né, se não todos os bancos, ele realmente não vai ter. E também os bancos fazem parte do sistema SWIFT, né? Então, assim, Alexandre Moraes foi decretado a ele literalmente a morte financeira, como essa correspondente aí, com essa colunista vai falar, né? Foi literalmente uma morte financeira, porque ele está invalidado agora, aquela coisa, né? Ele pode pedir para familiares dele, por exemplo, fazer um empréstimo e etc, e aí sobreviver, né? E aí viver, porque lógico que o padrão de vida dele é muito alto, obviamente. Mas assim, ele como pessoa física, cara, foi uma morte financeira, ele não pode movimentar R$ 1. E assim, não é uma coisa que a lei foi promulgada hoje, amanhã em 24 horas é que vai ser. Não, é na hora, é instantâneo, entendeu? Então assim, as contas deles estão congeladas. E o impacto nele só não é pior porque ele não tem empreendimento nos Estados Unidos, porque se ele tivesse, seria encerrado na hora também, entendeu? Diferente de outros ministros do STF, se não me engano, Barroso, tem alguma empresa, tem alguma movimentação nos Estados Unidos. E que se ele participar dessa lei Magnitsky também, que existe uma remota possibilidade, ele, Gilmar Mendes, né? Barroso sim, será altamente impactado, né? Nesse sentido dele aí, de pessoa física, né? Já no caso de Alexandre de Moraes é só realmente, e lógico que já é um impacto enorme e tremendo, né? Isso aí inviabiliza, a situação financeira da pessoa, né? Vamos continuar aqui, já tá encerrando o vídeo. Porque a pessoa fica sem acesso ao sistema financeiro. Aí sai dessa esfera de, aí a conta dele, tem uma conta no Bank of Boston, no Citibank, lá, às vezes, não é sobre isso que a gente está falando, é uma coisa maior, a Magnitsky.
Mas existe uma leitura aqui em Brasília, inclusive, de que não, pode ser que ela não atinja as contas dele no Brasil. Não, pode ser que ela fique restrita aos Estados Unidos. Mas ele já não tem visto para os Estados Unidos. Não, não é sobre isso, é uma coisa muito maior, que realmente atrapalha, se for a magnífica do jeito que ela é, geralmente para acho que quase todos os alvos, ou para todos os alvos ali, é o que gosto gigantesco. Que é um próximo capítulo que a gente vai ver aí. Outra coisa, este grupo, que é o rosto é o Iboamado, o cérebro é o Paulo Figueiredo. Desde o começo do ano, estou falando dessas histórias, esse passo a passo deles. Em março, eles já estavam falando sobre Magnitsky. Eu, inclusive, já tinha feito uma coluna dizendo que eles estavam mapeando os bens dos ministros nos Estados Unidos, no exterior, nos Estados Unidos e Europa. E havia uma discussão lá para qual tipo de sanção que seria possível de aplicar contra violadores de direitos humanos, que é assim que eles veem o Moraes, e um grupo que vota junto com o Moraes no Supremo, e já se falava sobre estender, inclusive já falaram em LOL, já trouxemos isso no LOL, que não só os ministros, como também Paulo Bonet, que é o Procurador-Geral da República, e o Fábio Schott, que é um delegado da PF, que está à frente desses inquéritos que envolvem o Jair Bolsonaro, também está na mira da dupla. Então, é um negócio grande que está sendo desenhado há bastante tempo, não é surpresa nenhuma, e que pelo que eu tenho visto, por estar acompanhando isso tão de perto desde o começo do ano, é que tem pouco conhecimento sobre esta sanção aqui no Brasil. Pouquíssimas pessoas entendem o tamanho dessa confusão, o tamanho dessa lei, a extensão dela. A gente nunca viveu isso aqui no Brasil, mas eles estão há meses articulando para isso. Então, existem casos, assim, de que a pessoa não sai mais do país, porque ela ficou com medo de estar com um nome ali na lista de difusão vermelha da Interpol, porque o comunicado é uma coisa simples, mas se o pensamento dessa pessoa, né, comunicado é uma coisa simples, mas se eles entendem que eu sou um grande corrupto, por exemplo, por que eu não podem estar pedindo a minha prisão na lista da Interpol, para a Interpol? Então é melhor eu não sair do país. O negócio é muito complicado. Tem gente que deixou de ser sócio de empresas porque a empresa não podia mais receber dinheiro de banco. Uma outra, acho que isso vai ficar mais claro ao longo dos próximos dias, Diego. Pois é, pessoal, a Lei Magnitsky, ela é muito mais grave do que se imagina, né, e como essa colunista acabou de falar, realmente ele, né, e a mídia brasileira só vai ter noção da gravidade e da intensidade disso ao longo das semanas, meses aí, porque realmente, e ela falou um detalhe importante aqui agora, em relação ao o nome dele pode estar vinculado na lista da Interpol, né, que impede aí, ou ele fica no mínimo com receio, porque é aquela coisa, né, o governo americano, ele é um governo mundial, cara. O que o governo americano, se ele taxa uma pessoa de ditador, e essa lei Magnitsky, ela é ligada a ditadores do mundo, traficantes, narcotraficantes, só pessoas assim. Então, Alexandre Moraes está num pacote, meu amigo, de pessoa, assim, inescrupulosa para o mundo. Você entende? É a mesma coisa, por exemplo, entre aspas, de você tentar entrar nos Estados Unidos e eles não permitirem a tua entrada. A segunda vez é muito mais difícil, porque o agente lá da Polícia Federal Americana, né, ele vai olhar que você já tentou uma vez e não conseguiu. Pô, ele vai pensar: "Bem, se esse cara aqui já tentou entrar aqui nos Estados Unidos e o agente anterior, percebeu nessa pessoa de que não pode entrar aqui, então eu também não vou deixar". Funciona assim, meu amigo, funciona assim, entendeu? Então, assim, talvez para um brasileiro que esteja olhando essa lei Magnitsky aqui, pode não estar dando a mínima, porque no Brasil é bacanal, aqui é zona, é zorra total mesmo aqui, entendeu? Mas para ele, quiser sair do país, um passeio, uma viagem, cara, esse cara aqui tá queimado, pô. Ele tá queimado, entendeu? Eu não sei se existe questão de revogação da lei Magnitsky, eu não sei se existe isso. Mas se não houver, o nome dele tá marcado e ele não vai poder sair do país, entendeu? Porque países realmente, desenvolvidos, países que têm respeito mesmo,
vai olhar o passaporte dele e vai dizer: "Não, o nome dele tá fichado aqui na Lei Magnitsky". São pessoas extraoficiais, são situações peculiares no redor do mundo, entendeu? Pra pessoa estar nessa lista de Lei Magnitsky, são pessoas, excepcionais, negativamente falando. Então, assim, é uma coisa de louco, né, ele tá ferrado, ele tá literalmente ferrado, e Eduardo Bolsonaro tá em festa, né, tá comemorando porque foi uma vitória, né, pra ele pagar um pouquinho do que ele tem feito aí, sem motivo, pra idosos, pra pessoas, mulheres ali que estavam lá no 8 de janeiro, não é, e anistia pra eles, tá bom? Eu vou ficando por aqui e aguardo teus comentários. Vou estar deixando pra vocês aqui, pessoal, 2 sugestões de vídeo. Vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo, valeu!